Este trabalho, isto foi tudo criado através dele, sozinho, né? Mas hoje em dia ele também já tem um fluxo tão grande de trabalho e as dimensões são tão grandes que ele precisa mesmo de ter. Então acho que sim, acho que todos nós aqui fazemos parte da orquestra dele, pronto, por assim dizer, né? Mas acho que sim, fazemos todos parte. É tudo freestyle, ele usa uma fotografia como referência, mas nunca fica igual à fotografia, não é? Ele faz tudo freestyle, não faz projeções, não faz nada do género, então é muito natural. Então ele marca algumas peças para eu cortar, vai ensaiando, eu vou parafusando e é muito freestyle. Não há um plano de trabalho escrito num sítio onde a gente siga a regra. Fossem as férias e os fins de semana passados com os avós, em Lisboa e em Sintra, o Arthur não se teria tornado o Bordal II. Eu acho que a influência dos meus avós e, mais concretamente, do meu avô enquanto artista, sim, provavelmente deram a possibilidade de querer explorar e de ter à vontade e de entender que é possível ser artista como profissão e pronto, e no futuro dar-me a possibilidade de ser artista. Os animais em vias de extinção já estavam no horizonte. É engraçado que uma das primeiras coisas que eu comecei a desenhar realmente eram dinossauros, quando os riscos se transformaram em alguma coisa. Tem a ver com a extinção, foi um tema que eu vim a abordar e que acaba por ser quase a base do meu trabalho, a problemática de como nós tratamos o mundo, da forma como nós destruímos um habitat que não é só da natureza e dos animais, mas que é o nosso. Portanto, eu acho que até no limite, se calhar a temática e o conceito mais importante é nós falarmos da nossa própria extinção enquanto vamos falando de outras personagens engraçadas a quem damos voz, neste caso os animais e a natureza. Primeiro veio o grafite, com apenas 11 anos. Comecei a pintar na minha escola, ou riscar os pavilhões, toda a gente o fazia, portanto, não sei, se calhar é um bocado quase aquele efeito nós vemos a publicidade em todo o lado, tudo está publicitado, porque não nós publicitar-nos a nós também um bocadinho? Eu acho que inicialmente foi isso, foi escrever qualquer coisa e dizer também estou aqui em pequenino, mais pequenino do que os outros, certamente, à escala também da idade, mas eu acho que talvez tenha sido uma influência para ver muita gente que pintava na escola onde eu andava. Eu já conheço o Arthur há muitos anos, desde para aí dos 15 anos, conhecemos-nos através do grafite, foi assim que começámos. E pronto, depois ao longo dos anos foi sempre acontecendo, até ao dia que vim para aqui trabalhar com ele, mas já o conhecia desde os 15 anos. Por aí. Abençoada amiga, que fez com que não se esquecesse da inscrição na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Bem, assim, fazia parte de um objetivo, médio prazo, curto prazo, não sei, mas pronto, eu estava distraído, fui avisado que tinha que me ir inscrever. Depois acabei por não acabar o curso, mas foi uma parte do percurso importante para mim. Apesar de não ter finalizado o curso mesmo, efetivamente, aprendi imensa coisa enquanto lá tive. Coisas boas, coisas más. Passei por coisas lá super desinteressantes e aborrecidas, que entendi que não era aquilo que queria, mas tive também professores que me puxaram bastante para a frente e que me deram uma visão muito mais alargada e mais abrangente que o grafite dá, por exemplo, que era aquilo que eu fazia, que acaba por nos tornar um bocado quadrados. É brutal, é uma atividade que acho que consegue catapultar os jovens para sair de casa, para enfrentar os medos e mesmo a nível de pintura perder esse medo da noção de escala, de pintar grande, pintar rápido, escolher os sítios, ter noção de onde é que funciona, não. Mas por outro lado acaba por ser uma coisa para uma subcultura muito, muito fechada, portanto os grafiteiros comunicam entre eles, a bem ou a mal, e depois para o comum mortal só quem tem também amigos no meio é que se calhar vê ou entende ou lê e toma atenção, porque depois o resto das pessoas aquilo são rabiscos, é tudo igual. Que não deixa de ser, mas é interessante na mesma. E eu acho que talvez essa passagem pela escola, pelas belas artes, me tenha aberto um pouco os horizontes para perceber que há mais coisas, há mais gente com quem comunicar, há 1001 coisas na história da arte que muitas vezes nós achamos que estamos a inventar algo que não estamos a inventar nada, basta estudarmos um bocado e ver que já alguém fez. Que não tem que ser mau nós termos tido essa ideia, mas
mas que é bom sabermos que já alguém fez para não cairmos no ridículo estar a fazer igual, mas usarmos isso como referência e como uma base de ideias para conseguir a partir disso construir outra coisa diferente. Portanto, eu acho que um percurso académico, terminado ou não, é sempre importante para qualquer mente criativa progredir. Estuda pintura, mas descobre que também tem muito de escultor. Descobre ainda mais. Se na faculdade lhe ensinam que o artista constrói primeiro o conceito e a peça mais tarde, no seu caso, é o inverso que vinga. Eu acho que em relação a essa pré-definição, ou preconceito talvez, em que primeiro o artista tem que criar a ideia e o conceito e só depois vem a peça, eu acho que é uma coisa à qual nós não temos que nos prender. Por exemplo, muitas vezes eu tenho peças que me surgem a nível formal. Para mim elas fazem sentido a nível formal e olhando para elas e interpretando-as a seguir, posso chegar a uma ideia mais interessante do que se eu tivesse criado a ideia primeiro e depois, não sei, eu sinto que ter a ideia, ter que fazer a peça em função da ideia é um bocado castrador, muitas vezes. E noutros casos não, eu acho que o processo tem que ser livre, portanto, umas vezes pode funcionar de uma maneira, outras de outra, mas eu acho que o que é realmente importante é nós não nos sentirmos presos a um maneirismo, a uma maneira de fazer, portanto, eu acho que tudo conta e acho que desde que no final a peça seja interessante e que tenha conteúdo, não seja uma coisa meramente superficial e seja só bonita, eu acho que tudo é válido, não é? Eu acho que o processo é super orgânico, portanto é difícil, obviamente que deve haver um caminho definido, nós definimos que vamos daqui para um sítio qualquer, mas pelo caminho que temos de decidir ir ao outro lado qualquer, se tivermos tempo, portanto, e eu tenho que ter todo o tempo do mundo para fazer, porque eu acho que no final o que interessa é que a criatividade nos leva a uma coisa nova e interessante. Por norma estou sempre com ele, sempre que é para fazer uma peça de raiz, no início, aí vamos a centros de reciclagem, lojas de carros, não é? Secatas, e escolhemos materiais, cortamos, aparafusamos, assemblamos, às vezes pintamos, às vezes não, e dá origem às peças que fazemos. O que a gente cria é algo que vem tudo da cabeça dele, né? E nós tentamos nos adaptar a isso, mas o que ele faz sempre é algo com mensagem, ou animais, ou outras mensagens que ele faça, depende do formato das peças que ele está a fazer. Uma intervenção através da arte. Em 2012 surgem as primeiras obras públicas, mas é contrariado que participa no festival Walk and Talk em São Miguel, nos Açores, no ano seguinte. Houve 2 armazéns abandonados em Cabo Ruivo, onde eu fiz, provavelmente, a primeira parte da série de trabalhos Big Trash Animals. Hoje em dia, se me dissessem que eu tinha que ir para trabalhar e estar 2 ou 3 semanas nos Açores, por mim, super tranquilo, ótimo. Mas na altura eu acho que estava muito habituado ao stress da cidade e estava muito viciado na parte citadina, de movimento, coisa agressiva a tempo inteiro, também da parte do grafite, provavelmente. Portanto, estar aí para um sítio sossegado era algo que me desinquietava. Mas não sei, eu acho que o ser humano tem uma enorme capacidade de adaptação e eu, apesar de achar que aquilo que me ia fazer falta, o movimento e a atividade a tempo inteiro, passado 1 ou 2 semanas estava super relaxado, se calhar até estava com a minha cabeça noutro sítio em que cá não conseguiria estar e pronto, tinha material ao meu dispor, tinha espaço, tinha a facilidade de fazer as coisas, ferramentas, portanto acabei por ir fazendo várias peças, várias experiências, até que a última foi de facto o meu primeiro Big Trash Animal. Caso para dizer que nunca nada ficou igual? Não sei, eu acho que não foi exatamente a partir dessa experiência que eu comecei a fazer logo vários. Não tive a capacidade imediata de entender, ok, isto é o caminho, e largar tudo para trás e fazer aquilo. Portanto, continuei à procura, a fazer outras coisas diferentes, a fazer a minha vida normalmente, e se calhar só alguns meses depois é que eu decidi, então vou tentar fazer mais um. E fiz mais um, e depois passado talvez um período de tempo menor do que o intervalo entre o primeiro, voltei a fazer outro e ganhei-lhe o gosto e entendi que aquilo era quase uma coleção, que eu acho que é uma parte que também ajuda bastante, que é, nós fazemos uma peça, está desgarrada, mas eu acho que a gente fazer os trabalhos por série de trabalho, portanto quase como se fosse uma coleção, quase como se a gente juntasse alguns cromos, acho que motiva a fazer mais um, é quase como ir completando a nossa própria caderneta que acaba ou começa quando nós definimos, mas não foi o mesmo, mas não foi logo a seguir. Ele desenha, há partes que ele, pronto,
depende se nós já aprendemos a fazer isso ou não, ele mete-nos a fazer aquilo, a ajudá-lo. Outras vezes são, em vez de ser um desenho, são imagens de referência. Um tigre, vê-se um tigre, imprime-se umas quantas folhas diferentes de tigres e vê-se dali como é que é a cara, como é que é as patas, e depois juntamos uma peça que está idealizada por ele. Pronto. Basicamente vem tudo da cabeça dele, nós só tentamos acompanhá-lo e fazer aquilo que ele quer. Bem, os sapos e as rãs são uma dor de cabeça. Bem, super estranho, são bichos simples. E eu acho que isto é muito próximo até com aqueles desenhos animados simples, tipo o Mickey ou aqueles da Looney Tunes. As personagens têm traços tão, não sei, são definidos de uma forma tão simples que das duas uma. Ou a gente consegue fazer aquilo exatamente igual, ou aquilo fica sempre mal. E eu acho que essa é a dificuldade da simplicidade de algumas anatomias dos animais, é que nós temos que seguir rigorosamente as linhas, porque senão aquilo fica esquisito, parece que foram atropelados ou algo assim. Ao tornar um caixote do lixo na embalagem de uma prenda, surge uma outra série, à qual chama Provocative. E continuo a fazer. É engraçado porque são uma série de trabalhos não comercializáveis, pode-se dizer. Não os vendo, não me dão retorno. Mas quanto a mim são um complemento ao resto que eu faço, portanto eu acho que usar a palavra comercial é parva, mas de certa forma os Big Trash Animals são peças que as pessoas gostam, são mais fáceis de agradar, portanto acho que tem uma estética que é fácil do público intervir, parar, ver, fotografar, olhar, interpretar, espero eu. Independentemente de terem um conceito por trás ou não, que têm, são uma série que superficialmente é fácil de agradar. Os Provocative não. São uma coisa mais repugnante, mais provocativa, mais a meter o dedo na ferida, mas no entanto tem tudo a ver com a maneira como eu sou, portanto são quase o lado mais obscuro daquilo que eu gosto de fazer, feito sem nenhum objetivo sequer de... Eu acho que nos Big Trash Animals é um bocado stop and look. Fazemos uma coisa bonita para as pessoas pararem, mas é uma armadilha. Depois têm que pensar e interpretar aquilo. Afinal, a beleza é para parar, mas a mensagem que está por trás é um bocado mais escura. Nos Provocative, não. Eu acho que a estética é bruta, o trocadilho é engraçado, mas já cria ali algum desconforto. E, no entanto, não há nenhuma parte ali que nos faça parar e olhar e dizer que está bonito. O que interessa mesmo é passar uma mensagem de crítica. Há muitas coisas nos dias de hoje que eventualmente são belas e que a mim não me dizem nada. Eu acho que temos que arranjar um equilíbrio entre o belo e o conteúdo. Portanto, não pode ser simplesmente feio, porque senão as pessoas não vão parar e olhar, a não ser que seja mesmo tão feio que as pessoas olham para ver que aquilo é feio, não sei, mas eu acho que temos que arranjar um equilíbrio entre o querer comunicar e a forma como comunicamos sempre. E eu acho que a estética, seja belo, seja o que for que seja belo ou não, eu acho que a estética é importante. Falava mais da estética e menos da definição de beleza. Trabalha no espaço urbano, mas a sua obra também ocupa as galerias. Bem, eu acho que a gestão entre o que é para a rua e o que é para a galeria é gestão nenhuma. Porquê? Porque eu acho que até a expressão street art, arte urbana, tudo isso é o que está-nos a pôr numa caixinha, então eu sou o quê? Só posso fazer coisinhas nas paredes. Sinceramente, eu acho que sou um artista contemporâneo, trabalho em montes de materiais diferentes, trabalho em pedra, trabalho em vidro, trabalho com os plásticos, sobre murais, esculturas, peças mais pequenas feitas em portas ou não, para galerias ou museus ou instituições em que se calhar não cabem coisas tão grandes. Portanto, eu acho que essa caixinha é uma coisa do passado que se calhar até foi importante para um movimento se desenvolver e as várias personagens do movimento se agarrarem umas às outras e dar força uns aos outros. Mas eu acho que já passaram tantos anos que já todos entendemos que o lugar do street art ou da arte urbana é com o resto da arte a influenciar, a ser influenciada e a fazer parte do todo. As suas peças são o resultado da sua criação, mas também do trabalho de uma vasta equipa. Por norma, estou sempre com ele. Sempre que é para fazer uma peça de raiz, no início, aí vamos a centros de reciclagem, lojas de carros, não é? Secatas, e recolhemos materiais, cortamos, aparafusamos, assemblamos, às vezes pintamos, às vezes não, e dá origem às peças que fazemos. Os caixotes de lixo, normalmente, porque há muitos partidos e queimados e tudo, e
A seguir, para-choques também. E depois mangueiras, tubos de plástico, tudo o que seja assim. É assim o material que nós usamos mais em abundância, que aparece mais, que eu vejo. Acho que é esse. Mas o principal de tudo são os caixotes de lixo. O que é lixo? Não faço a mínima ideia. Eu acho que qualquer matéria que possa ser reaproveitada, até a matéria orgânica, que é reaproveitada para as árvores a comerem ou para as minhocas a comerem. Não sei, eu acho que lixo devia ser a definição do não aproveitamento de coisas que podem ter uma segunda vida, ou uma terceira ou uma quarta. Se calhar esse devia ser a definição de lixo. Portanto, o lixo é uma coisa errada, certamente. Parte do material que nós utilizamos é pesquisado, mas muito outro é-nos entregue com parcerias que nós temos com N instituições que têm acesso a coisas que a gente precisa e que eles não. Portanto, é assim que é feita a seleção natural do material que a gente utiliza. O que é que eu sou? Um maestro? Talvez, mas eu não estou para lá só a dar diretrizes, também vou lá desafinar os instrumentos, portanto... Não sei, eu acho que sozinho também não trabalharia, portanto, eu acho que nós todos fazemos parte de uma... Talvez seja o tronco de uma árvore, mas eles são os galhos e as folhas e as raízes. Se calhar faz mais sentido assim. Um trabalho que não tem que se encerrar na ideia original. Sempre que nós viajamos, obviamente que há imensos estímulos e experiências que me podem dar ideias de coisas novas. Eventualmente eu penso, bem, devia ter feito outra coisa diferente na parede do que aquilo que foi programado anteriormente. Mas essa ideia não é perdida, portanto, se calhar eu estou à frente de uma parede a fazer aquilo que foi planeado e estou com outra ideia porque me surgiu, entretanto, na vivência, estando lá, vendo um bicho ou uma coisa qualquer, e essa ideia é passada eventualmente para o projeto seguinte, portanto, o país que segue, ou 2 ou 3 a seguir, vem uma ideia às costas e é feita noutro sítio. Já aconteceu inúmeras vezes. Quando se vive no espaço público, no entanto, há variáveis que não se controlam. Eu acho que é interessante a natureza apoderar-se das peças. Obviamente que há peças que eventualmente podem necessitar de restauro, mas há outras em que eu acho que mesmo essa erosão do tempo acaba por lhes dar qualquer coisa. E, por exemplo, houve uma peça que nós fizemos em Hamburgo há uns anos e que foi ainda antes de eu começar a fazer os alfos e os plásticos. Portanto, todas as peças eram pintadas com cores muito pastéis, muito neutras. E provavelmente os plásticos, eu acho que nós pintámos à chuva, foi algo do género. Então, passado para aí um ano, os plásticos estavam todos com as cores originais, eram vermelhos, amarelos, azuis, eram cores muito vivas. Então, o que acabou por acontecer foi que uma peça que foi pintada de forma a ser um neutral, o tempo transformou noutra série de trabalhos que eu na altura nem tinha descoberto ainda que ia fazer. E isso é engraçado, eu acho que é interessante. Acho que o tempo e a natureza dão-nos também ideias, dão-nos também a possibilidade de ver outros caminhos e faz parte do processo, o tal processo orgânico que eu falo sempre. Porém, no dia em que a sua mensagem for totalmente compreendida pela sociedade onde intervém, é possível que a matéria-prima do seu trabalho se esgote. Na boa, eu deixo de usar plástico e começo a usar outras coisas, estou desejoso. Há muita coisa para usar, não tem que ser só plástico.